Nunca mais erre na hora de definir o seu perfil metálico. Eu vou te mostrar os principais grupos e como você pode diferenciá-los e a leitura de cada perfil metálico. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Você já deve ter percebido a quantidade de perfis metálicos que temos para aplicar nos projetos. Só que antes precisamos compreender algumas separações que geram as diferenças entre os perfis metálicos, onde temos os perfis laminados, chapa dobrada, soldados e tubos. Vamos por parte. A nossa análise será feita com base em produtos comerciais e focado no tipo e leitura de cada perfil. Vamos começar pelos perfis laminados, que são aqueles que passam por um processo de laminação a quente de tarugos. Aqui nós temos a restrição da padronização das dimensões, ou seja, na hora que você for escolher o seu perfil metálico, ele tem que estar dentro daquele catálogo do fabricante. Então será com base naquelas dimensões que o fabricante fornece. Então presta atenção, entre os principais modelos que temos hoje são o W e HP. Um exemplo clássico de perfil, temos o W 150 por 13. Mas o que isso quer dizer? O W faz referência ao tipo de perfil, 150 a altura do perfil e 13 o peso por quilo por metro. Anota a nossa primeira dica macete, vira e mexe, você provavelmente vai ouvir falar sobre alma e mesa. E isso você tem que identificar no perfil metálico, onde a alma é a região vertical e a mesa a região horizontal. Essas outras variáveis que encontramos no catálogo, elas vão ajudar muito a fazer as verificações e escolha do perfil mais adequado para o projeto. Essas verificações podem ser relacionadas ao raio de giração, máximo comprimento e outros parâmetros que devem ser avaliados antes de adotar um perfil metálico, pessoal. Possíveis aplicações do perfil H temos em pilares, vigas, mezaninos. Esse é um dos perfis mais utilizados em projetos. Você deve ficar muito atento na hora de diferenciar os perfis I e H, onde o H ele apresenta a largura da alma e a mesa medidas semelhantes no critério de tamanho. Se for um perfil laminado, nós chamamos de HP ou W. Agora, se for soldado, CS ou CVS. Mas isso aqui é assunto para daqui a pouco, apenas como título de curiosidade. Outro exemplo de perfil laminado é o perfil U, que diferente do anterior, aqui ele vai ter a sua estrutura geométrica distinta. Vamos para um exemplo, onde U 152 por 12,2 segue a mesma lógica, a altura do perfil metálico e o peso em quilos por metro. Podemos ver esse tipo de perfil aplicado em coberturas, naquela região das terças. Entre as opções de perfis, temos o perfil L ou cantoneiras de abas iguais. Você provavelmente já deve ter visto em estrutura metálica, em específico em telhados. Aqui temos o seguinte, L faz a referência ao tipo de perfil, 50,80 a largura da aba, essa região aqui, e 3,63 o peso em quilos por metro. Aqui podemos encontrar em tirantes, travamentos. Antes de continuar, já deixa o seu curtir, assim eu vou saber que você está interessado em avançar nos estudos sobre estrutura metálica, porque esse vídeo tem a intenção de nivelamento e introdução sobre o assunto. Outra dica macete, você não precisa ficar guardando os tipos de perfis, já que as empresas fornecem catálogos com todas essas informações. Basta entrar no site e acessar o material de apoio da empresa, que você consegue ter uma boa biblioteca dos tipos de perfis, mas antes você precisa saber o arroz com feijão. Então vamos continuar aqui. O próximo tipo de perfil que nós vamos ver aqui, que eu mencionei lá no início do vídeo, vão ser o tipo de perfil chapa dobrada. O processo de fabricação desse tipo de perfil é a frio. Isso faz com que ele possa atingir diferentes dimensões, diferente daquele anterior que a gente tinha visto, lembra? Vale lembrar que é um produto muito versátil que pode ser aplicado em diferentes situações e serviços nas áreas industriais, na construção civil, serralherias e outros processos em geral. Pode ser utilizado em locais de pequeno, médio, grande porte, com praticidade e rapidez na instalação. Mesmo sendo rápido e simples, nós temos que ficar atento a quem vai executar o serviço com esse tipo de perfil, que deve ser um profissional preparado. Aqui temos o perfil U. A nomenclatura é a seguinte, onde U cerquilha 50 por 25 por 2,28, onde faz referência à altura do perfil, largura da aba e espessura da chapa de aço. Já o perfil U enrijecido, mas você deve estar se perguntando, mas Pedro, qual que é a diferença entre U e o perfil U enrijecido? Você consegue perceber que temos o acréscimo desse trecho aqui no enrijecido? Vou deixar as principais diferenças aqui na tela para você. O modelo de perfil U enrijecido, temos esse exemplo aqui, UE cerquilha 100 por 50 por 17 por
2,66, onde faz referência à altura do perfil, largura da aba, enrijecimento e espessura da chapa. Aqui podemos ter aplicação na junção, se tornando uma viga. Já outra modalidade do tipo de perfil, temos o soldado. Esse perfil ele é fabricado por meio de chapas sendo moldados em diferentes formatos. Como o próprio nome já diz, ele passa por um processo de soldagem. Só que temos que tomar cuidado para não confundir com os perfis laminados. Aqui temos uma vantagem de conseguir geometrias adicionais, não ficar dependente apenas dos catálogos do fabricante. Dentro dos tipos de perfis soldados, temos VS, CS e CVS. Esses são esteticamente, presta atenção, aparência semelhante ao tipo I ou H, que mencionamos lá atrás. A leitura segue os mesmos parâmetros. Temos a letra simbolizando o tipo VS, seguido a altura do perfil e o peso em quilos por metro. Mais uma dica macete para você que chegou até esse momento do vídeo. Quando temos o perfil laminado com geometria ao perfil I, ele recebe o nome de perfil laminado W. Agora, se o processo for soldado, temos o VS ou CVS. Lembrando que CVS, coluna em viga soldado. Outro tipo de perfil que temos lá naquela categoria do início do vídeo são os tubos, que a sua estrutura é oca de metal, que se caracteriza por ter uma geometria redonda, quadrada ou retangular e as duas extremidades abertas. Geralmente é feito de aço liga de qualidade por apresentar bom comportamento diante da tração, compressão e cisalhamento. Podemos ter esse tipo de tubo com costura e sem costura. Se for sem costura, temos o processo de fabricação, a laminação a quente ou extrusão. Agora, se for com costura, são fabricados por meio de processo de conformação de chapas e depois feita a soldagem da emenda. Aqui temos o tubo redondo, o mais simples temos o diâmetro externo e a espessura da parede. Dentro dessa categoria temos o tubo quadrado ou retangular, onde temos os lados do tubo seguido da espessura. Vamos para um exemplo, onde 60 por 40 e a espessura da parede de 3,6. Se você compreender esse básico que eu te ensinei agora, diferenciar os tipos de fabricação, você vai conseguir olhar para o perfil metálico e saber qual que é o tipo de perfil usado e buscar a resposta para a aplicação. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Foi algo apenas para introdução, mas que é necessário para compreender estruturas, em específico estruturas metálicas, porque envolve questões de leituras de perfil, flambagem e outros pontos. Faço convite para você visitar o nosso site estruturasebim.com e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!